Estamos aqui mais um domingo e vamos dar continuidade à ministração da Palavra do Senhor. Nós estamos pregando uma série de mensagens que intitulamos Jesus por Ele mesmo, em que Jesus se autodefine. E nós estamos ministrando sobre Jesus, o bom pastor. O que significa o fato de Jesus ser o bom pastor e nós as suas ovelhas. Essa figura do pastor na Bíblia, ela é muito recorrente. O salmo mais famoso da Bíblia, que é o Salmo 23, fala exatamente da figura do pastor e da ovelha, porque era muito comum em Israel a criação de ovelhas, porque a ovelha ela dava o leite, ela dava a lã, então era muito comum a criação de ovelhas. E o pastor, ele desenvolvia com a ovelha um relacionamento muito próximo. E as ovelhas, elas se acostumavam com a voz do pastor. Eu já vi vídeos em que um pastor chama as ovelhas e elas vêm e depois ele faz uma experiência, coloca uma outra pessoa que não é aquele que é o pastor daquelas ovelhas, que elas não conhecem, não estão habituadas à voz dele, e aquele outro pastor chama e elas não vêm. Por quê? Porque elas se acostumaram a ouvir a voz daquele pastor, então elas criam um relacionamento de proximidade muito grande com ele. E eu queria exatamente falar um pouco sobre isso hoje. Nós vamos ler João no capítulo 10, a partir do versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecida. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Pai, no nome de Jesus, pedimos a Tua bênção sobre a ministração da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo traga luz, entendimento, compreensão, revelação, para que possamos entender, incorporar essa palavra na nossa vida, e assim, meu Deus, andarmos cada dia mais próximos de Ti, que és o nosso pastor. Em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus ele se coloca aqui como bom pastor, Jesus ele está se contrapondo aos líderes espirituais do povo de Israel da sua época, porque os líderes espirituais, que eram os rabinos e os fariseus especialmente, eles tinham uma relação de muito distanciamento das pessoas, porque eles viviam uma vida muito rígida, eles observavam a lei nos mínimos detalhes, tanto é que eles chegavam a dar o dízimo até do endro e do cominho, até do tempero que eles colocavam na comida. Então eles se sentiam muito santos, muito próximos de Deus, se sentiam uma classe especial. E eles impunham às pessoas, muitas vezes, uma carga pesada. A religião se tornava um peso. E quando eles próprios não estavam dispostos a cumprir aquilo que eles colocavam para as pessoas. E Jesus, ele vem
como um líder diferente, como um pastor diferente. Por quê? Porque Jesus ele vem para o meio do povo, ele vai na casa daqueles que um fariseu não entrava para não se contaminar. Jesus entra na casa. Tanto é que Jesus foi chamado de comilão e beberrão, que se assenta com os pecadores, porque Jesus ele veio se mostrar e revelar o amor de Deus pelos pecadores. Então Jesus ele vinha, ele acolhia, ele estava junto, e os fariseus não. E Jesus então ele se coloca como o bom pastor, exatamente para se contrapor a esses falsos pastores, essa falsa liderança da religião judaica. Tanto é que Jesus chama esses falsos líderes, do versículo 8 do capítulo 10 de João, ele diz que todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, e as ovelhas não os ouviram. E Jesus, então, quando ele se autoproclama como bom pastor, ele está querendo dizer exatamente que ele vem adotando uma atitude, uma prática diferente daqueles que deveriam amar as ovelhas, mas ao invés de amar, eles exploravam, expoliavam as pessoas por meio da religião. E eu queria chamar a atenção a um aspecto específico que Jesus destaca nesse texto, é que como bom pastor, Jesus, ele conhece intimamente as suas ovelhas. No versículo 14 do texto que nós lemos, de João 10, ele diz: eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ou seja, entre o pastor e as ovelhas há um conhecimento mútuo. Há um conhecimento próximo, íntimo. O pastor ele conhece as suas ovelhas e ele é conhecido por elas. Tanto que lá no mesmo capítulo de João 10, 27, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, você, para reconhecer uma voz de uma pessoa, você precisa estar familiarizado com aquela voz. Se uma voz lhe é familiar, quando a pessoa fala ao telefone, ainda que ela tente disfarçar a voz, você identifica. Às vezes você identifica até pela forma que a pessoa caminha, pelos passos que ela dá dentro de casa. Às vezes eu estou em casa e chega ou a minha mulher, ou chega um dos meus filhos. Então, só pelo barulho da caminhada, eu já sei quem é. Se é a minha mulher, se é o meu filho Lucas, ou se é a minha filha Larissa. Por quê? De tanto ouvir, de tanto conviver. Assim também, a ovelha, ela se acostuma a ouvir a voz do pastor. E o pastor, ele acaba conhecendo de perto as ovelhas, porque ele está ali o dia e a noite com elas. Porque o pastor, vamos relembrar, ele sai durante o dia para levá-las ao pasto. Ao meio-dia, antes do meio-dia, ele leva para beber água, coloca na sombra. À tarde, quando o sol está esfriando, elas voltam para pastar, bebem água novamente e voltam para o curral, para o aprisco. E se estiver muito distante da casa do pastor, ele constrói um curral improvisado ali de pedras ou de galhos com espinhos, de forma que as ovelhas ficam dentro do aprisco, e ele, como bom pastor que cuida das suas ovelhas, ele dorme bem na entrada, que é para exatamente o predador não vir e matar a ovelha. Então, ele passa com elas o dia e a noite. Vocês lembram que quando o anjo foi anunciar o nascimento de Jesus, ele apareceu aos pastores à noite? Porque à noite os pastores também estavam guardando as suas ovelhas. Então, é uma convivência tão próxima, tão íntima, que não tem como acabar não se conhecendo.
E esse conhecimento, queridos, do pastor e das ovelhas, de Jesus como pastor e de nós como ovelhas, ele não é um conhecimento apenas teórico, intelectual, mas ele é um conhecimento íntimo, ele é um conhecimento estreito, e na linguagem da espiritualidade, da teologia, nós dizemos que é um conhecimento místico. Por que místico? Porque é misterioso. Afinal de contas, olhe como se dá o relacionamento entre nós e o Senhor. Um dia a gente ouve a palavra de Deus e vem a nós a fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Por isso que a tradição evangélica, o culto, ele tem a centralidade na palavra. Ou deveria ter, pelo menos foi isso que a Reforma Protestante fez. Ela resgatou a centralidade da palavra, porque a igreja estava cheia de rituais. O sacerdote, ele celebrava a missa em uma língua que as pessoas não conheciam, em latim, e ainda celebrava de costas para as pessoas. Então, as pessoas iam às reuniões, participavam do ritual, mas elas saíam sem entendimento, sem edificação. Conheciam o ritual, a sequência das coisas, mas não conheciam a Deus, nem a vontade de Deus. Por quê? Porque não ouviam a palavra de Deus. A Reforma Protestante, ela veio resgatar, ela veio trazer para o foco novamente a palavra de Deus. Então, um dos lemas da Reforma é sola Escritura, ou seja, só a Escritura. Nós não estamos presos a rituais, nós não estamos presos a uma liturgia engessada, mas a nossa atenção, a nossa centralidade no culto é em torno da palavra. E muitas igrejas hoje estão perdendo isso. Por quê? Porque enchem a reunião, muitas vezes só de cânticos, de avisos, de apresentações. É uma banda aqui, outra banda ali, é o grupo das senhoras, grupo das crianças, grupo do adolescente, que quando chega na hora de passar a palavra para quem vai ministrar, chega para o pregador e diz: você tem 5 minutos. E o cara vai dizer o quê em 5 minutos? Foi bom estar com vocês, brincar com vocês. E faz aquela despedida à la Xuxa, quando ela se despedia do programa dela. Porque não dá para ministrar. E aí, nós, por conta disso, estamos vivendo um analfabetismo de Bíblia. Nós estamos com igrejas cheias de pessoas que não conhecem a Deus e não conhecem a sua palavra e não vivem a sua palavra. Por quê? Porque estão enchendo a igreja com coisas que não são da Bíblia Sagrada. Estão trazendo a psicologia para dentro dos cultos, estão trazendo ensinos para dentro do culto, mas que não tem exposição e nem base na palavra de Deus. E aí as pessoas não conhecem a Deus. O conhecimento de Deus na nossa vida, ele é místico por quê? Porque um dia você ouviu a palavra, essa palavra, a revelação veio ao seu entendimento, você entendeu a pessoa de Jesus, você entendeu o sacrifício de Jesus, o que Jesus fez na cruz por você, como nós falamos aqui no domingo passado, que Jesus, como bom pastor, ele se sacrificou pelas suas ovelhas, porque o sacrifício de Cristo foi voluntário, foi substitutivo. Jesus, ele se deu voluntariamente e ele se deu em nosso lugar. Ele levou a pena do pecado por nós, para que nós não sofrêssemos a condenação eterna. Então, um dia a gente ouve a palavra de Deus. E a gente entende isso. E a gente coloca a fé, nossa fé em Cristo.
E a Bíblia diz que acontece um mistério. Que mistério é esse? É que o Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Espírito Santo, ele vem habitar dentro de nós. E esse Espírito de Deus, o infinito, cabendo dentro do finito. O Todo-Poderoso, cabendo dentro de um vaso frágil, que sou eu e você. O ilimitado, cabendo dentro de um limitado, que somos nós. Então, essa união de Cristo conosco, ela é misteriosa. Porque se eu olho para você aqui agora, eu lhe vejo a sua aparência. Eu vejo você, sua roupa, seu cabelo, seu nariz, seus olhos. Mas eu não vejo dentro de você um local onde eu diga assim, eu estou vendo Cristo aqui. Não tem. É uma habitação interna, espiritual. Por isso que ela é mística. Por isso que ela é misteriosa. E Paulo fala exatamente disso em Efésios, no capítulo 5, no versículo 30. Ele diz, porque nós somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Grande é esse mistério. Que mistério é esse? É o fato de eu, como igreja, você como igreja, ser membro do corpo de Cristo. Paulo, ele usa essa analogia para que a gente possa entender essa união que existe entre nós e o nosso pastor. Entre nós como ovelhas e ele como nosso pastor. Paulo diz, é um mistério. E digo isso, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, essa união que nós temos com Cristo, esse relacionamento que nós temos com Cristo, que ele se torna íntimo, pessoal e misterioso, o mundo não entende. Então, quando as pessoas olham para você que se converteu, elas olham para você e dizem, ele mudou de religião. Ele deixou de ser católico, ou deixou de ser espírita, ou deixou de ser umbandista, ou seja lá qual for a outra religião, e agora se tornou um cristão evangélico. Mudou de religião. E de fato, a conversão não é mudar de religião. Conversão é você entender a salvação. É você entender Cristo como único Senhor e Salvador. É você entender que Cristo é a provisão de Deus. Que por meio de Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo que se afastou de Deus lá em Adão. É você entender isso. E você aceitar, crer nele pela fé. E aí acontece esse mistério de que a sua vida começa a mudar, porque você passa a ser habitação do Espírito, e o Espírito começa agora a dirigir os seus passos, os seus pensamentos, começa a renovar a sua mente, começa a lhe iluminar. Por quê? Porque nessa relação, ela começa a se estreitar. E a gente começa agora a caminhar com Deus e começa agora a entender as coisas de Deus, para as quais antes nós estávamos ignorantes, para as quais antes nós estávamos mortos. E uma das coisas que mais me impressiona, sabe o que é? É quando eu olho a minha vida hoje. E quando eu olho a minha vida antes da minha conversão, eu fico pensando, meu Deus, como é que eu pude viver tantos anos sem conhecer ao Senhor? Totalmente alheio à dimensão da fé. Totalmente alheio ao Senhor, ao conhecimento do Senhor. Então, Jesus, como bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. E também ele se torna conhecido delas. Então, ele passa a desenvolver conosco um relacionamento de intimidade. Para a gente poder entender intimidade, Paulo usa a figura de um marido e de uma mulher para destacar o relacionamento que existe entre Cristo e a igreja. Qual é a maior intimidade que nós podemos ter com uma pessoa? É a intimidade sexual. Porque na intimidade sexual nós estamos totalmente despidos, sem
nada, sem nenhum apetrecho, sem nada a esconder. Nós estamos desnudos, nós estamos ali como viemos ao mundo. Então não existe nenhum relacionamento mais íntimo do que um relacionamento entre um homem e uma mulher. E Paulo, para se referir ao relacionamento entre Cristo e a igreja, ele usa essa figura do homem e da mulher e diz, olha, assim como o homem e a mulher são uma só carne, eles se juntam, cada um vem na sua trajetória, deixa o pai e mãe e se tornam uma só carne, assim também nós com Cristo, nós nos tornamos um só com Cristo. Esse é o grande mistério que Paulo fala, de nós nos unirmos a Cristo. E a partir do momento que o Espírito Santo começa a habitar em nós, a gente começa a ter direcionamentos na nossa vida que a gente não tinha antes. Coisas que a gente gostava, a gente para de gostar. Coisas que a gente não gostava, a gente começa a gostar. Por quê? Porque a igreja nos doutrinou? Não. Porque o Espírito Santo, que habita em nós, ele vai começar a trabalhar em nosso coração. O que a Bíblia chama de um processo de santificação. E ele vai começar a trabalhar nas nossas vidas, porque qual é o objetivo do Espírito Santo vir para dentro de mim e de você? Para nos transformar à imagem e semelhança de Jesus. Transformar a minha vida, o meu caráter, para que eu cada dia me pareça mais com Cristo. Isso é um mistério, porque é uma obra invisível dentro de nós. Ele muda a nossa índole, ele muda o nosso pensamento, ele muda a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de se relacionar com o mundo. A partir desse relacionamento que o bom pastor Cristo estabelece com nós, que somos as suas ovelhas, há uma mudança. E o que é mais maravilhoso nesse relacionamento é que ele é amoroso. Que o bom pastor, ele se relaciona de bom grado conosco. Porque ele nos considera de forma especial. Olhe, por exemplo, lá no Antigo Testamento, o que é que foi dito de Abraão? Em Tiago, no capítulo 2, do versículo 23, Tiago se referindo a Abraão, ele diz o seguinte, Tiago 2, 23. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, Abraão foi considerado um homem justo diante de Deus por causa da sua fé. E nós somos herdeiros da fé de Abraão. Ele diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E aí ele diz o seguinte, e foi chamado de amigo de Deus. Porque ele creu, porque ele confiou, porque ele dependeu, porque ele esperou, porque ele andou com Deus, ele foi chamado amigo de Deus. Porque o bom pastor, ele tem um relacionamento amoroso, de bom grado conosco. Deus, ele não é chateado. Deus, ele não é mal-humorado. Deus, quando olha para mim e para você, ele não olha com cara feia. Ele olha com o olhar de um pai amoroso. Às vezes, irmãos, eu fico em casa. Essa semana, olhando o meu filho, ele fez uma cirurgia no ombro, e ele está usando o tala, então ele está com o braço imobilizado, e o braço que está imobilizado, ele é canhoto, é exatamente o braço que ele mais usa, então ele está tendo que se adaptar com o outro braço, que não é o braço dominante dele, que é o braço destro. E aí ele está tendo que aprender a mexer no computador com esse braço. Está dirigindo com esse braço. O carro é automático, ajuda, mas é com esse braço. Então ele está se virando nos 30, porque ele está trabalhando, continua a trabalhar, porque ele é microempreendedor individual, não tem licença, não tem férias, não tem nada. Então,
Trabalhou, ganha. Não trabalhou, não ganha. E aí, todo dia, eu estou acordando mais cedo e vou fazer o café da manhã. A minha mulher está ganhando o café da manhã de lambuja, né? Ela e a Larissa. Porque eu vou fazer, eu não faço só para ele, eu faço para todo mundo. Eu corto a fruta, eu boto o pão, coloco o queijo, requeijão, e aí deixo tudo pronto. E aí para ele, como ele não está podendo, aí eu pego, faço o sanduíche, eu corto, eu coloco o ovo, faço tudo e coloco lá. Ele chega lá todo feliz na mesa. Pai, fez tudo isso para mim? Foi? Eu disse, foi, meu filho, porque eu lhe amo muito. Aí ele disse, muito obrigado, viu, pai? O senhor está sendo um paizão, né? Eu digo, tá. Mas, aí eu fiquei vendo, eu disse, meu Deus, eu limitado, falho, cheio de defeitos, dentro de mim tem um amor grande por esse menino. Quanto mais o amor de Deus por mim. Que a Bíblia diz que vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, irmão, quando eu falo assim, Deus é bom o tempo todo, não é um jargão, é para reforçar na sua mente, para você entender isso. Que Deus é bom o tempo todo. Ele nos ama. Ele deu a maior prova de amor enviando o seu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Então, ele como bom pastor, ele desenvolve esse relacionamento íntimo conosco. Ele tem alegria. Abraão foi considerado amigo de Deus porque creu no Senhor. Jesus, em relação aos seus discípulos, lá em João 15, olha o que é que Jesus, depois de andar com os discípulos um tempo, olha o que é que ele diz para eles. João 15. Já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Jesus disse, olha, no começo vocês podiam ser meus servos, mas agora eu já chamo vocês de amigos. É um relacionamento que se estabelece. E é isso que é o mistério. E é isso que é chamado de vida eterna. É conhecer a Deus e conhecer a Cristo. João 17,3, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, como único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, quando eu falo que esse relacionamento com Deus é misterioso, é místico, porque é um relacionamento espiritual. E hoje nós temos comunhão com esse Deus em espírito, mas um dia a Bíblia diz que nós o veremos como Ele é. Nós o veremos face a face, nós estaremos para sempre com Ele. O catecismo de Westminster, todo mundo sabe que catecismo ele é feito de perguntas e respostas. E aí o catecismo de Westminster ele diz o seguinte, na primeira pergunta, qual é o fim? Qual é a finalidade principal do ser humano? E a resposta é conhecer a Deus e desfrutar dele para sempre. Esse é o objetivo da nossa vida. Se a gente passa pela vida e não conhece a Deus, nós estamos vivendo em vão. A gente vai ser mais um que comeu, bebeu, dormiu, casou, reproduziu, teve filho, estudou, mas na eternidade nós não cumprimos o nosso propósito por desconhecer a Deus e viveremos afastados de Deus se nós não o conhecermos nessa vida. Então o objetivo principal meu e seu é conhecer a Deus. E hoje nós o conhecemos em espírito e em verdade. O meu coração ama a Deus, o seu coração ama o Senhor em resposta ao amor dele por nós. Mas um dia nós não estaremos aqui simplesmente levantando as mãos no relacionamento místico e espiritual, mas nós o veremos face a face. É isso que 1 Tessalonicenses no capítulo 4, versículo 16 diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
O ápice desse nosso relacionamento vai ser aquele dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Hoje as pessoas olham para nós e elas nos veem simplesmente como um segmento dentro do cristianismo. Pessoas comuns, que eu trabalho, você trabalha, eu estudo, você estuda. A gente vive vida normal. E vivendo essa normalidade da vida, aparentemente não há nada que nos distinga das outras pessoas. Mas há sim, por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. E um dia, Paulo diz, há de ser revelado, há de ser manifesto os filhos de Deus. Os filhos de Deus irão se manifestar. E haverá um dia em que Deus estabeleceu, em que Ele vai julgar vivos e mortos. Em que todos nós iremos comparecer diante do Senhor para prestar conta da nossa vida. E naquele dia, Ele vai dizer para uns, afastai-vos de mim. E vai dizer para outros, vinde benditos do meu Pai. E aí, nesse momento, vai se estabelecer a verdadeira diferença entre os seres humanos. Porque a verdadeira diferença entre nós não é porque um é preto, o outro é branco, não é porque tem um olho esticado e o outro tem um olho arregalado, não é porque um nasceu em berço de ouro e o outro nasceu na comunidade. A diferença não é porque um tem diploma e outro não tem. Essa diferença, isso aí é provisório, é passageiro. Se limita a essa existência aqui na terra, mas a real diferença que vai fazer diferença para toda a eternidade é o fato de conhecermos ou não ao Senhor, de termos sido ovelhas ou não do nosso bom pastor. O Senhor nos conhece e não há nenhuma circunstância na nossa vida como ovelhas que o nosso bom pastor não conheça. Se Ele me conhece, se Ele te conhece, Ele sabe tudo da tua vida. Ele sabe dos teus anseios, Ele sabe dos teus medos, Ele sabe das tuas ansiedades, Ele sabe das tuas necessidades, Ele sabe todas as coisas. Deus não está alheio, porque Ele nos conhece como ovelhas, Ele conhece cada um de nós. Ele sabe das nossas dores, dos nossos temores, dos nossos anseios. James E. Packer, um escritor evangélico já falecido, ele diz o seguinte: quando você percebe que a principal razão pela qual está aqui é conhecer a Deus, a maioria dos problemas da vida cai no devido lugar espontaneamente. Deixa eu explicar para vocês. Quando nós entendemos que o principal motivo da nossa existência aqui na terra é conhecer a Deus, a maioria dos problemas que nos acontecem, cada um cai espontaneamente no seu devido lugar, ou seja, nenhum deles vai adquirir uma dimensão tal na nossa vida que vai fazer com que a nossa vida passe a viver em torno daquele problema. Porque eu não estou aqui para administrar problemas. Você não está aqui para pagar boleto. Você não está aqui para pagar contas. Você não está aqui para simplesmente estudar. Você não está aqui para simplesmente casar, ter uma profissão, ganhar dinheiro, fazer um nome. Você pode fazer tudo isso na sua trajetória. Mas esse não é o objetivo principal. O objetivo principal é você conhecer a Deus. E quando você conhece a Deus, os problemas continuam acontecendo, mas cada um vai ficar no seu cantinho, no seu lugarzinho correto, na sua dimensão. Por quê? Porque eu não vou viver em função daquele problema. Eu não vou parar a minha vida em função do problema. Porque eu não estou aqui para administrar problemas. Eu estou aqui para conhecer a Deus. Você entende a diferença? Enquanto eu estou no processo de conhecer a Deus, eu administro os problemas. Mas os problemas, cada um dentro da sua dimensão. Quando Deus domina, quando Deus é o centro da minha vida,
É aquilo que eu gosto sempre de usar, essa ilustração. Vocês já viram um circo? O circo ele tem um mastro principal. E ele tem aquelas cordas que saem do mastro principal e que ficam aqui. Uma corda para cá, outra para cá, e assim sucessivamente. Quem é que segura todas essas cordas aqui? É o mastro. Se o mastro pender para cá, essas daqui, se pender para cá, essas aqui não vão segurar. Porque ele é que dá o equilíbrio. Assim, esse mastro principal na nossa vida é Deus. Cada uma dessas cordas aqui são as áreas da nossa vida. A minha área sentimental, a minha área financeira, a minha área profissional, social e assim de saúde. Todas as áreas da minha vida, elas estão aqui interligadas, mas são sustentadas por quem? Por Deus. Então, se Deus é que é o centro, cada uma dessas áreas vai ter a sua importância, mas a minha vida não vai girar em torno dela. Quando eu conheço a Deus, a minha vida não gira em torno da minha mulher, do meu marido. A minha vida não gira em torno do meu trabalho, da minha profissão. A minha vida não gira em torno do meu filho, da minha filha. A minha vida não gira em torno das coisas, porque cada um deles vai ter a sua caixinha, mas é Deus quem dá o norte. Deus é quem é o centro de todas as coisas na minha vida. Por isso que ele diz que quando você entende que você tem o objetivo de conhecer a Deus, todas as outras coisas, cada um adquire a sua importância, mas não é o centro da nossa vida. Então, por exemplo, quando eu conheço a Deus, e se acontece uma tragédia na minha família, eu perco um filho, eu perco a mãe, eu perco o pai, a minha vida não vai se acabar por conta disso. Porque o meu filho, o meu pai, a minha mãe não é o centro da minha vida. Se eu perco o meu trabalho, a minha vida continua, porque não eu deixarei, porque eu não vivo em função do meu trabalho. O meu trabalho ele viabiliza a minha sobrevivência, mas ele não é o centro da minha existência. Se o marido lhe deixou porque ele cansou de você e ele não entende a palavra de Deus e não quer nada com Deus e vai embora atrás de um rabo de saia qualquer, a sua vida não vai se acabar porque o beleza foi com outra, porque ele não é o centro da sua vida. Nós precisamos entender nesse relacionamento com Deus, com o nosso bom pastor que conhece as suas ovelhas e por elas é conhecida. Ele é o centro das nossas vidas. O Senhor conhece as nossas necessidades. No Salmo 103, no versículo 13. Assim como o Pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Irmãos, Deus me conhece, Ele sabe até onde eu posso ir. Ele sabe até onde eu posso aguentar. Deus nunca te dá algo mais do que aquilo que você pode suportar. Você olha assim e diz, eu estou cheio de problemas, a minha vida está tão difícil. Será se Deus não está vendo? Tá. E Ele sabe até onde você pode ir, porque Ele conhece a tua estrutura, Ele te fez. Ele sabe. É por isso que tem aquele ditado popular, que Deus dá o frio conforme o cobertor. Ele conhece até onde a gente vai. Ele sabe da nossa estrutura. Ele sabe das minhas fragilidades. Ele sabe das minhas fraquezas. Ele sabe das minhas fortalezas. Sabe os meus pontos fortes e pontos fracos. Ele sabe das oportunidades e das ameaças. E Ele conduz a nossa vida, porque Ele se compadece dos filhos que o temem. E para encerrar, Mateus 9,36, e vendo as multidões, falando de Jesus, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Ele, como bom pastor, Jesus, dá a vida pelas ovelhas,
se compadece das suas ovelhas, porque Ele nos conhece intimamente. Uma das melhores coisas que você pode ter certeza no seu relacionamento com Deus é que não há nada na sua vida que seja oculto aos olhos de Deus, que passe desapercebido aos olhos de Deus. Não há nada na sua vida sobre o qual Deus não tenha o controle e o domínio. É por isso, irmãos, que eu não coloco a minha esperança no governo. Eu voto, eu torço por um candidato A, B ou C em cada eleição, por acreditar que ele pode trazer um melhor governo para nós. Mas a minha esperança não está no governo. A minha esperança não está nesse mundo, nessa vida. A minha esperança está em Deus. Porque Ele é quem sustenta, Ele é quem controla, Ele é quem governa. Ele está acima de todas as coisas, como foi falado aqui na abertura do culto. É o Senhor quem levanta, é o Senhor quem abate. Ele conhece a nossa vida e a nossa estrutura. Essa é a vantagem de Ele ser o nosso bom pastor e nós sermos as suas ovelhas. É que Ele nos conhece intimamente e quer ser conhecido por nós. Vamos ficar de pé na presença do Senhor.